Muito bem, caros amigos, estamos aqui mais uma vez, capítulo 28. Na última parte nós comentamos aqui que Jesus ele foi guardado, né, seu cadáver por 2 soldados, né? Mas Jesus iria ressuscitar, né? Essa é a ideia. Nas últimas partes aqui, nos conta que no findado sábado, poderia ser sábado de tarde, 7 horas da noite, 8. Poderia ser 10 horas da noite, do sábado à noite. Já era domingo já, né? Para os judeus, né? E para nós cristãos adventistas do sétimo dia, né? E outras igrejas, o pôr do sol começa nesse horário. A partir das 6 horas, 6h15, já poderia ser o primeiro dia da semana, tá bom? Era o findado sábado já. Então houve um terremoto, né? Foram algumas mulheres lá, Maria Madalena e outra Maria, né? Foram ver o sepulcro. Houve um terremoto naquele momento. E chegou-se, né? Um anjo ali e removeu a pedra e ficou sentado sobre ela lá, né? Usou como banco. E o seu aspecto era de um relâmpago, né? Alguém, né? Fica tudo iluminado ali, quem olha, né? E o aspecto era como relâmpago, e era alvo como a neve, né? E os guardas ficaram apavorados vendo aquela cena, né? E alguém que desmaia, né? Vê uma cena, até o homem mais forte que tem, ele fica frouxo numa hora dessa, né? O anjo disse às mulheres: não temais, porque que buscar Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Ele ressuscitou, né? Eu diria com voz de alegria, né? Amém. Vão lá ver. Pode entrar lá, onde ele estava morto, né? Ide, pois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali vereis como vos digo. Então ele orientou, olha o seguinte, ele ressuscitou. Apresse, vai logo, avisa eles que ele vai encontrar eles lá na Galiléia. Que não poderia encontrar naquele momento, era um lugar a situação estava ali, né? E Jesus, interessante, Jesus foi muito bem conhecido, mas agora ele queria fazer todas as orientações agora em quase secreto, né? Então ele não apareceu para todo mundo, não. É um assunto para se refletir, né? A gente pode ter 2 vertentes de maneira crente ou descrente desse fato. Eu quero crer, né? E continuo crendo, aumentando a minha fé em que ele não queria, né, que as coisas mudassem o rumo da história. Ele queria que as pessoas, né, eles estivessem abastecidos da fé e pudessem abastecer a fé dos outros, né? Então vai depressa. Então elas foram, né? Foram no sepulcro para confirmar, né, que elas poderiam correr dali sem entrar, né? Então elas foram lá dentro, orientadas, não viram nada, realmente Jesus foi tirado daqui e foram anunciar. E no meio do caminho elas encontraram, viram Jesus, né? Abraçaram, né? E não tem mais, vai, os irmãos foram avisar, né? E eles foram lá. Eu não sei em um momento que elas encontraram Jesus, se foi na volta, né? Mas eles avisou para elas irem para lá. E elas foram, contaram, né? Eu estava em reunião ali. Vieram de noite os discípulos dele, roubaram o enquanto dormíamos, né? Esse foi os soldados, né? Passaram as informações para o sacerdote. Então elas foram para lá, né? E ao mesmo tempo aconteceram coisas paralelas, né? Os soldados foram lá, né? Falaram, olha, aconteceu esse problema, né? E os homens disseram o seguinte, olha, fale para todo mundo, espalhe a notícia, né? Que vieram os discípulos e roubaram enquanto dormíamos no seu cadáver, né? É interessante que se fosse, não seria um crime, porque o Pilatos não aparece, né, na história em que ele mandou prender os discípulos. Os discípulos ficaram ali de boa por lá. Por que eles não mandaram prender se era crime? Roubar um cadáver, né? Jesus não tinha cometido nenhum crime. E agora eles roubaram o cadáver, para eles não seria crime nenhum. Roma não tem pena de cadáver. Eles pegavam e colocavam a pessoa crucificada na beira da estrada, sem enterrar. Carregar um cadáver desse, para eles não valia muita coisa. Isso é estranho, né? Que nem o Pilatos fez questionar esse detalhe do roubo, né? Que não colou muito para eles ali. E vê que não foi algo público, foi bem algo escondido, né? Acho que eles esconderam também essa história, esse pessoal da liderança religiosa. E eles deram dinheiro, né? Propina para aqueles soldados ficarem calados. Então Jesus aparece aqui para os discípulos, né? E o adoraram. E Jesus passou 40 dias dando orientações para eles aí, né? Sobre como é que seria. Ide,
Toda a autoridade foi me dada, ide, portanto, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o resumo do capítulo 28, finalizando o livro de Mateus. Louvado seja o teu nome para sempre, né? Que eu venha aí você espelhar toda essa maravilha que há nesse evangelho, né? E eu vou continuar fazendo resumo, espero que seja muito útil para você. Muito obrigado e que Deus grandemente abençoe a mim e a você. Eu estou precisando muito de orações, né? Estarei orando por você, essa troca de apoio mútuo, né? Que continue em nossos corações. Muito obrigado. Compartilhe se você gostou.